Hey guys, estamos partindo para a nossa última fase da nossa revisão de funções lá do ensino médio. Então, mais uma vez dizendo, como é revisão, eu não vou me aprofundar nos conteúdos. Então, especificamente de funções exponenciais, são algumas coisas que eu quero comentar, mas para saber detalhes, ver mais coisas, você pode consultar um livro que fale de funções exponenciais, ou livro de ensino médio, quando é volume único de matemática, ou volume 1 de matemática. Ou também pode consultar alguns vídeos que devem ter, ou algum colega, enfim. Eu quero tratar inicialmente do gráfico das funções exponenciais. Nós sabemos que o gráfico... eu vou dar um pause para eu colocar uma grade. Pronto. Nós sabemos que o gráfico das funções quadráticas... Funções quadráticas são as funções de grau... que são polinômios de grau 2. O gráfico das funções quadráticas são parábolas. Isso nós sabemos. Parábolas com cavidade para cima, com cavidade para baixo, mas são parábolas. Nós já sabemos também como é o gráfico de uma função raiz. Aliás, guys, se você tem uma função y igual a x quadrado, isola o x aqui, você vai ter o x mais ou menos y. Se você troca as variáveis, x chama de y e y chama de x, você tem que y passa a ser a raiz. Qual a moral da história? A função raiz e a função menos raiz são inversas da função x quadrado de acordo com o domínio. Então, por isso que como elas são inversas da função x quadrado, o seu gráfico é uma parábola, cada um de seus gráficos é uma parte da parábola. Essa aqui vai ser da raiz de x, essa aqui será o gráfico de y igual a menos raiz de x, que é o y raiz de x. Não sei se vocês lembram que y igual a menos raiz de x é essa. Então elas juntas formam uma parábola, só que já não está mais assim, em pé entre aspas, né? Claro. Ou assim, com cavidade para baixo ou para cima, já está de lado a concavidade. Então nós conhecemos o gráfico das funções raízes, que são metade de uma parábola. Enfim, conhecemos outros gráficos. Conhecemos como é o formato do gráfico da função seno, que é dessa forma. Claro, aqui não está passando nos pontos corretos. E vamos conhecer o gráfico das funções exponenciais. O gráfico das funções exponenciais, guys, é uma linha que vai sempre crescendo ou decrescendo. Dessa forma. Pronto, esse é o gráfico da função exponencial. É sempre de concavidade para cima. Só que essa linha, que é gráfico das funções exponenciais, tem propriedades especiais. Mas claro, você pode estar até se perguntando, mas o que é uma função exponencial? Para quem não sabe, a função exponencial é uma função com essa lei, y igual a um certo número elevado a x. Ou seja, y igual ao que a gente chama de a elevado a x. Esse número é sempre positivo e diferente de 1. Então a gente costuma escrever assim. A positivo e a diferente de 1. Tem uns motivos para considerar essas questões. Se é diferente de 1, é justamente porque se o x for 1, aqui vai dar constante. Então, isso é uma função exponencial. Ou seja, qualquer função que é potência de um número e a variável no expoente. Eu posso colocar y igual a 3 elevado a x, é uma função exponencial. Y igual a meio elevado a x. Y igual a 15 elevado a x. Todas potências de números positivos. Aqui a base é maior que 1, que é 3. Base 15 maior que 1. Base meio menor que 1. E por que eu estou falando da base menor do que 1, maior que 1? Porque o 1 ele é uma referência.
ele é um divisor de águas na questão das funções exponenciais, porque é justamente através do 1, desse divisor, que você vai saber se sua função exponencial é crescente ou decrescente, como consequência conhecerá o seu gráfico. Então, guys, como eu já falei para vocês, o gráfico das funções exponenciais são linhas que vão sempre crescendo ou decrescendo. Vamos falar um pouco da crescente. Uma coisa interessante é que você marca o 1 aqui no eixo Y. Eu vou marcar ele por aqui. Onde eu marco o 1? Vou marcar bem aqui, guys. Bem aqui. Mas não vai ficar legal. Eu vou pausar aqui novamente e vou trazer para vocês. Pois bem, guys, eu não sei exatamente onde eu parei. Houve eu voltei a gravar a aula e eu esqueci de dar play. Então, como eu não sei exatamente, vou começar mais ou menos de onde eu imaginei. Eu tinha avisado a vocês, teve uma hora que eu avisei a vocês que eu ia ajeitar o eixo, eu ia baixar o eixo, eu baixei um pouco mais. Não sei se eu já falei essa parte para vocês, mas enfim. Não sei se eu comentei que o gráfico passa sempre pelo 1, mas eu vou comentar agora. Guys, o gráfico da função exponencial, nós sabemos que é uma linha assim crescente ou assim decrescente. É uma linha. Essa linha sempre passa pelo 1 no eixo Y. Então, marque 1 no eixo Y e ela vai sempre passar crescente ou decrescente. Ok? Sempre vai passar. Por que sempre vai passar? Tem uma explicação, mas a ideia básica é porque os pontos do eixo Y são pontos onde o x é zero. O x é zero. Qualquer ponto no eixo Y, o x vale zero. Perceba que se você pega pontos para cá, o x é positivo, para o lado direito. Qualquer ponto do lado esquerdo, o x é negativo. Mas no Y não está nem no lado direito, nem no lado esquerdo. O x não é positivo e o x não é negativo. Só pode ser zero. Então, ok. Ok. Aqui os pontos são x é zero. E quando você faz x igual a zero, na função exponencial, vai ficar elevado a zero, que é 1. Qualquer número elevado a zero, número não nulo elevado a zero é 1. Então, todo o gráfico de função exponencial sempre passa pelo 1. Ok. Então, daqui o gráfico de uma função exponencial feito manualmente. Então, claro, vai ter umas falhazinhas. A ideia, guys, é que sempre esteja subindo. Aqui tem tipo um achatamento esse pedaço aqui. Não sei se vocês conseguem perceber. Mas a ideia é que seja sempre se curvando. Ó, veja aqui, se curvando, sem esse achatamento. Em sua perfeição, o gráfico de uma função exponencial é assim. Cadê? Aqui, tá aqui, ó. Sua perfeição. Veja que ele está subindo. E ele sobe em uma velocidade. Ele começa, quanto mais ele sobe, mais rápido ele sobe, de maneira que quando você vai subindo, perceba essa parte aqui, ele já fica quase na vertical. Então, um gráfico de função exponencial é uma linha subindo. Aqui nós temos gráfico de várias funções exponenciais. Perceba as crescentes. E temos umas decrescentes também, mas todas passam no mesmo ponto, que é o 1. Então todas passam no 1. Ok? Eu vou aproveitar esse desenho, que é computacional, então fica mais perfeito. O outro detalhe, guys. O gráfico da função exponencial é crescente. Quando você vai olhando para o lado esquerdo, aqui, nessa direção, o gráfico vai achatando. Ele vai se aproximando do eixo X. Então, ele vai meio que, entre aspas, descurvando, porque ele vai se achatando, já que ele vai se aproximando da linha do eixo X, da linha reta. Então, ele vai tendendo a se tornar uma linha reta. Perceba que está menos curvado nessa parte aqui. E quanto mais você andar para cá, mais baixo vai estar o gráfico, porque ele vai estar mais próximo do eixo X. Inclusive, a gente pode ver uma pequena falha aqui, porque foi desenho manual, tá, guys? Aqui tem uma subidinha. Não é para ter essa subidinha. Vou tirar aqui, ó. Por que não é para ter a subidinha?
porque quanto mais para a esquerda ele tem que descer mais. Então esse é o gráfico de uma função exponencial. Não esqueçam dessa propriedade. Para o lado que vai descendo, vai se aproximando da linha do eixo X. Para o lado que vai subindo, ele vai tentando se tornar vertical. Então, é uma coisa interessante, ele vai tentando se tornar uma reta vertical por um lado e tentando se tornar uma reta horizontal para o outro. Aqui nós temos vários gráficos de função exponencial. Vou acompanhar o do 10 elevado a x, que é esse, não sei que cor é essa, é um tipo de amarelo. Veja, vai descendo, 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 descendo. Então, está se aproximando bem, está se aproximando do eixo X. Perceba, inclusive, se eu der zoom, não dá para dar mais zoom aqui, guys. Mas eu posso usar a ferramenta ampliar e a gente pode ver um pedaço dela. Veja, ó, é quase uma reta. É quase. Perceba que quando eu observo um pedaço, já é quase uma reta. Está tentando se transformar numa reta. E aí, se a gente olhar para outros, por exemplo, 1,5x. Aqui você pode ver, professor, não está muito distante. Daqui até aqui está muito distante do eixo X. É porque essa aqui ela vai se aproximar do eixo X, só que um pouco mais depois. Esse pedaço de gráfico ele vai continuar descendo, 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 também se aproximando do eixo X. Vai ter uma hora que esse gráfico vai ficar bem pertinho, igual esse aqui, ó, do eixo X. Então, isso que eu queria mostrar dos gráficos da função exponencial. Ah, e os decrescentes, guys, vou fazer em verde um gráfico de uma decrescente. Ele vai vir decrescendo. Tem que passar pelo 1. Então, eu vou decrescer aqui, ó. Eu vou te dar um zoom que vai ficar mais fácil. Claro, manualmente é mais complicado. Perceba que para eu tentar me aproximar cada vez mais, vai tendendo a se tornar uma reta. Eu não vou continuar aqui, porque corre o risco, devido à espessura da caneta, corre o risco de tocar e não toca. Ah, então faz mais fino, professor. Mesmo que eu fizesse mais fino, lá na frente ia ter o risco, porque gráfico, na verdade, guys, não tem espessura. A gente faz com espessura porque não tem jeito. Então, veja, é quase como se um fosse o reflexo do outro. E tem uma situação que vai acontecer, que um é reflexo do outro. Mas eu tenho que conferir umas contas. Então, para o outro lado está subindo. Então, esse é o gráfico da função exponencial decrescente e aqui é crescente. Ou seja, aqui é do tipo uma base elevado a x, mas essa base é maior que 1. E aqui é do tipo uma base elevada a x, mas essa base é maior que 1. Aqui, guys, perdão, tá? Desculpa. Menor que 1. No decrescente, a base é menor que 1. Então, perceba que esses crescentes, 10, 4, 2, 1,5, todas as bases maiores que 1 elevado a x. Nesses decrescentes, veja, base menor que 1, base menor do que 1. Então é isso, guys. E thanks.